Aspectos sobre a liberdade de notáveis pensadores do passado. A liberdade reside em sermos senhores da nossa vida, em não dependermos de ninguém em nenhuma ocasião, não subordinarmos a vida apenas à nossa própria vontade e em não fazermos caso da riqueza. Livre só é quem vive como quer. A liberdade é para a alma do homem o que a luz é para os olhos, o ar para os pulmões, o amor para o coração. Os que negam a liberdade aos seres humanos, aos outros, não merecem desfrutar desta notável liberdade. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Edmund Burke. Que é a liberdade sem sabedoria e sem virtude? O maior dos males possíveis, porque é estultícia, vício e loucura, sem tutela e sem freio. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, Dr. Matheus Carneiro da Costa, Norberto Carvalho e José Marcos de Souza, para conversarmos sobre a lei e, por conseguinte, as consequências dos radialistas no Brasil. Quando eu cito José Marcos de Souza, eu quero dizer que ele está também acompanhado pelo Egberto, e ele está off câmaras, está apenas aqui no estúdio, mas depois então nós vamos apresentar a figura desses dois radialistas maravilhosos e que dignificam sobremaneira a televisão, o rádio, etc. Dr. Matheus Carneiro da Costa é graduado em Direito pela Faculdade Franca. Especializou-se em Direito do Trabalho, pós-graduado lato sensu em Direito e Processo do Trabalho. Norberto Carvalho, como eu disse, é ator, escritor, dramaturgo e pesquisador teatral. Licenciado em Letras pela Universidade de São Paulo, foi coordenador do projeto Formação de Público da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, é coautor do livro A Luta dos Grupos Teatrais de São Paulo por Políticas Públicas para a Cultura, com Iná Camargo Costa, autor do romance Vertigem e de diversos textos teatrais, dentre eles Bumba Meu Fusca, Cidade Submersa e outros como Mefisto, Injustiçado e mais alguns. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço vocês por estarem aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Eu agora vou falar alguma coisa sobre o radialista. O exercício da profissão de radialista deve ser considerado o empregado de empresa de radiodifusão que exerça uma das funções em que se desdobram nas atividades mencionadas em lei. Considera-se igualmente empresa de radiodifusão, para os efeitos da lei, aquela que explora serviços de transmissão de programas e mensagens, destinada a ser recebida livre e gratuitamente pelo público em geral, compreendendo a radiodifusão sonora, que é o rádio, e a radiodifusão de sons e imagens, que é a televisão. Que explore serviço de música funcional ou ambiental e outras que executem por quaisquer processos, transmissões de rádio ou de televisão. Que se dedique exclusivamente à produção de programas para empresas de radiodifusão. Entidade que execute serviços de repetição ou de retransmissão de radiodifusão. Entidade privada e fundação mantenedora que executem serviços de radiodifusão, inclusive em circuito fechado de qualquer natureza. Inclui-se as empresas ou agências destinadas, em sua finalidade, à produção de programas, filmes e dublagens comerciais,
ou não, para serem divulgados através das empresas de radiodifusão. Considera-se profissão de radialista aquela que ostenta inúmeras atividades. Entretanto, referida profissão acaba de sofrer a mudança mais radical em 40 anos. Significa dizer que em 5 de abril de 2018 foi publicado no Diário Oficial da União o decreto número 9.329/18, que alterou o decreto 84.134/79. O decreto foi assinado pelo presidente Michel Temer na mesma solenidade de sanção da flexibilização do horário do programa A Voz do Brasil, que agora pode ser veiculado no intervalo das 19 às 22 horas e não mais, obrigatoriamente, das 19 às 20 horas. Eu dei uma pausazinha um pouquinho mais irônica, me perdoem, caros telespectadores, pelo seguinte fato, porque não havia necessidade de explorar esse tipo de sensibilidade e colocar em pauta o decreto mencionado. Não haveria outra coisa. O decreto é fraco, viu, senhor presidente? O decreto não substitui lei. Portanto, nós temos que informar o povo desta maneira. Sejam bem-vindos, mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui, hein? Muito bem, eu fico muito satisfeito por vocês estarem aqui e nós podermos, viu, Norberto, conversar mais sobre esse assunto e mostrar ao povo essas mazelas dos governantes. Porque os governantes, eles estão lá, eles têm uma caneta, eles têm um papel, eles fazem aquilo que eles bem entendem. Né? Mas nós, do povo, não autorizamos essas expertices, né? Vamos chamar assim, entre aspas, do mal. Essas expertices do mal. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês entendem que a justificativa para as mudanças foi a atualização ocupacional e a correção das defasagens geradas pelo avanço tecnológico, do analógico para o digital, ou esta foi uma causa para gerar outros efeitos sob o manto da dissimulação? Por favor. Na verdade, a alteração legal que houve, ela visa atender interesse de um setor econômico, dos proprietários de empresas de radiodifusão e televisão, e o decreto ele surgiu a partir de inicialmente de uma medida provisória que começou em 2016 e teve o seu tema central alterado por uma proposta de emenda. E a partir dessa emenda do deputado Sandro Alex, houve uma alteração na proposta central da medida provisória, que visava só cuidar das outorgas, concessões, das permissões, autorizações. Essa era a proposta inicial da medida provisória. E embutiram nessa proposta a alteração da Lei 6.615 de 78, que é a lei do radialista. Criando ali nessa alteração uma oportunidade para se modificar as funções e os setores da categoria dos radialistas através de decreto, que agora acabou de surgir no início desse mês de abril. Mas o decreto é suficiente? Ele tem força de lei? Não, o decreto não tem força de lei. O decreto, ele na verdade, ele tem o limite de regulamentar a lei. Ele tem que trabalhar dentro dos limites da lei. E o que aconteceu a partir deste decreto foi exatamente o contrário. Houve uma alteração do quadro de funções, a exclusão de 35 funções que antes eram regulamentadas pela categoria dos radialistas, pelo anexo legislativo, e que está assim, retirando da categoria dos radialistas inúmeros trabalhadores, inúmeras funções que até hoje persistem no ramo de atividade. E necessárias também, não é?
necessárias, E essenciais. necessárias, né? essenciais, né? O caso de camareiros, Me diga quais as funções que foram atingidas. todas as funções que não têm uma ligação eminentemente técnica para o setor de radiodifusão foram desregulamentadas. Então, de um quadro de funções do Decreto 84.134 de 79, Uhum. que tinha 94 funções, nós caímos para 25 funções. Poxa. O decreto atual, ele traz em seu texto a expressão multifuncionalidades. Então, para a categoria dos radialistas, que sempre teve o adicional de acúmulo de função, para manter a proporção do trabalho, para manter a proporção da remuneração de quem trabalha com mais atribuições, com mais responsabilidades técnicas, houve, de forma estabelecida por lei, a imposição de acúmulo de função, que antes era realizado pelas empresas sem a devida remuneração. Muito bem. Muito bem. Agora eu queria falar com o Norberto. Norberto, você sabe que você é meu colega? Somos parceiros de profissão. Somos parceiros de profissão. Eu iniciei na nobre função e classe dos artistas. Você não tinha nascido ainda. Em 1958, do TBC. Talvez eu não seja um tão bom ator como o senhor. Não, que isso. Estou aprendendo ainda. Mas em 1958 eu fiz um teste no Teatro Brasileiro de Comédia e um teste que, sob a presença do Alberto da Versa, se você se lembra dele, do inesquecível Fernando Torres e da formosa Fernanda Montenegro. E eles me aprovaram. Eu fiz um teste com um personagem muito importante, muito bom, naquela época, a sapateira prodigiosa, fazia o alcaide. Bem, mas isso não importa. O importante é que nós conhecemos Konstantin Stanislavski. Isso é importante. Isso é importante, né? Isso é importante. Muito bem. Bom, o que você tem a dizer sobre aquilo que, afinal de contas, nós estamos tratando hoje? Acho que o que foi colocado, acho que o Dr. Matheus, ele domina plenamente esse universo jurídico, como o senhor também, como o senhor também domina. Eu queria só fazer um parênteses aqui, comentar sobre a questão política que envolve a questão dessa ação de sucateamento da profissão, né? É uma ação que, na minha opinião, uma ação deliberada contra o Sindicato dos Radialistas. Eu sou presidente do Sindicato dos Artistas do Estado de São Paulo e, junto com os radialistas, nós somos parceiros, como somos parceiros também do Sindicato dos Jornalistas. O que é importante que a população perceba é o seguinte: em 2009 teve uma ação também contra o Sindicato dos Jornalistas, contra a profissão de jornalista, não exigindo o diploma para exercício da profissão. Agora, recentemente, tem essa ação do decreto do presidente Temer contra os radialistas. Concomitantemente, a gente está respondendo uma ação de constitucionalidade que teve origem na PGR em 2013, que hoje gerou uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF 293, que é um ataque direto à profissão dos artistas e técnicos do Estado de São Paulo. Quer dizer, então, acho que o que a população deve saber nesse momento é que profissões que são formadores de opinião, elas estão sob ataque do governo Temer, né? Que são essencialmente profissões fundamentais aí. Os jornalistas, os radialistas, os artistas e técnicos sempre foram parceiros, né? E sempre tiveram ligados não só nesse universo da radiodifusão, da televisão, né? Mas estiveram ligados nas lutas todas dos trabalhadores, né? O que a gente pode perceber é que, a partir da reforma trabalhista e da tentativa, né, de aprovação da reforma da Previdência, hoje os trabalhadores estão em constante ataque, né? Existe eu costumo dizer que é uma ação deliberada de sucateamento mesmo dos sindicatos e, em decorrência disso, das relações de trabalho no Brasil, né?
Muito bem. Eu vou lembrar aqui para vocês, e o doutor deve saber disto, não é? 1938, 1940, no Estado Novo. Estado Novo, Getúlio Vargas. Aquela época, o telespectador precisa também se lembrar disso, aquela época o Getúlio Vargas, ele governava por decreto. Por decreto. Certo é que o Senado e a Câmara estavam de portas fechadas, não é? Mas ele governava através de decretos, totalmente contrário aos interesses da sociedade. Então isso chama-se, na minha visão, eu não quero formar aqui um estímulo, não é, a outras coisas que não é bom falar, mas, na minha opinião, isso significa o quê? Radicalismo, autoritarismo. Porque os governantes sabem, eles têm certeza absoluta que eles podem fazer com a caneta e o papel o que bem entenderem, porque o povo, lamentavelmente, não consegue enxergar, não é, as manobras dos governantes brasileiros. É lamentável prejudicar uma classe maravilhosa que é a classe dos radialistas. Nós precisamos repensar nisto, nós precisamos falar, nós precisamos divulgar, porque isso não pode acontecer. De forma alguma pode acontecer. Afinal de contas, nós temos, quando ligamos a televisão, quando assistimos a televisão, quando vamos a um teatro, quando vamos a um concerto, nós somos levados pelo sonho. E quem apresenta e transfere esse sonho para nós são artistas maravilhosos. São, afinal de contas, aqueles que ficam também aonde? No lugar que promove aos artistas esse interesse maior, que é divulgar a matéria. Correto? Não sei se eu me expressei bem. Não, é isso. Eu acho que os radialistas, que é o nosso tema central aqui, né, eles estão dentro do centro da comunicação, são trabalhadores ligados diretamente a essa informação que vai para a população. E como o senhor bem disse, essa relação... Hoje nós vivemos sob um regime autoritário, né? Autoritário e podemos dizer com todas as letras. E o povo tem que tomar conhecimento disso, que agora nós vamos entrar dentro do processo eleitoral, tem que se ter consciência em quem vai votar, tem que se ter consciência de que nós precisamos ampliar os mecanismos de participação da população, né? Haja vista, não sei se eu vou fugir muito do assunto, por exemplo, os plebiscitos, eles são previstos. Né? Claro. Eles são previstos, né? Assim, se utiliza pouco o plebiscito, se utiliza pouco a consulta à população, né? Eu tenho certeza que essa questão do decreto, ela é totalmente impopular, porque se a gente for consultar a população não quer o sucateamento da profissão de radialista, claro como não quer o sucateamento da profissão de artista, como não quer o sucateamento da profissão de jornalista, né? Então, eu acho que isso, como o senhor bem disse, né, essa governança por decreto é uma forma autoritária de impor à população e aos trabalhadores uma condição a que eles não estariam submetidos se tivesse participação popular. É isso mesmo. E eu quero até perguntar aqui ao doutor Matheus, perguntar, não só relembrar que o critério de identificação das funções e setores dos trabalhadores, radialistas e também dos artistas, na antiga lei 6.615 do decreto 84.134/79 eram mais firmes. Eram mais firmes e o legislador da época ele foi extremamente feliz, ao meu ver. Porque ele conseguiu sintetizar a essência de cada função a partir da responsabilidade técnica, né? E dentro da responsabilidade técnica estabelecendo quais as atribuições de cada função. Sim. Nessa ótica, ao meu ver, né, não existia necessidade de se modificar a legislação, porque a evolução tecnológica ela trouxe sim algumas modificações para uma ou outra função, mas ela mais criou funções do que excluiu funções. E o decreto ele não expressa isso, ele traz de forma diferente. O decreto ele exclui 35 funções
da categoria, faz uma desregulamentação dessas funções, ele compila 94 funções em 25 e traz o conceito de multifuncionalidade, que acaba regulamentando a situação irregular de empresas que colocam o trabalhador para fazer várias funções sem a correspondente remuneração. O que eu estou falando aqui? O locutor, por exemplo, na lei do radialista de 6.615, existiam 7 tipos de locução. E é muito comum no setor que o locutor trabalhe também operando rádio, né? No cenário anterior, o locutor ele trabalhava, então, fazendo a locução, locutor, apresentador, animador e operador de rádio. Então, ele recebia outro salário. Então, né? Exato. Né? Tem a previsão na lei antiga do radialista de pagamento de adicional por acúmulo de função para cada função acumulada dentro de um mesmo setor e um outro salário caso a função acumulada for de outro setor. Então, um locutor que tinha a tarefa de locutor anunciador, faz os anúncios, locutor entrevistador, é outro tipo de locução, e locutor apresentador animador, ele receberia mais 2 acúmulos de locução e um outro contrato relativo à função de operador de rádio. Atualmente, o decreto pegou e compilou todas essas funções de locução, 7 tipos de locução, e mais a função de operador de rádio, como comunicador. Então, qual é a evolução tecnológica que justifica você sobrecarregar o trabalhador de locução com um salário só, para fazer todo o tipo de locução? É verdade. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Muito bem, vocês me permitem chamar um intervalo? Lógico. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá! Como havia falado em um programa anterior, onde abordei a importância da empatia nas crianças, hoje irei falar de mais um aspecto, de como podemos ajudá-las a desenvolver autocontrole e manejar seus sentimentos. Muitas vezes, a razão pela qual as crianças não estão agindo com empatia não é porque elas não a possuem. Às vezes, a capacidade de se importar com os outros está embaçada por sentimentos negativos, como raiva, vergonha e inveja. Se ajudarmos nossos filhos a manejar esses sentimentos e se livrar de estereótipos pré-concebidos em relação aos outros, liberamos a empatia no coração deles. Pensem nisso. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com os excelentes radialistas, o advogado também, que está nos mostrando, não é, um problema muito grave que está acontecendo no meio artístico. Eu digo no meio artístico porque eu englobo todos. Aqueles que se apresentam como artistas, como atores e atrizes, eles não são menos do que aqueles que trabalham nos bastidores. Os que trabalham nos bastidores, eles fazem a plataforma para que esses artistas tenham o sucesso que têm. Então, para mim, são todos iguais. E nós, então, temos que cuidar desta gente, porque esta gente é muito importante para o Brasil. Esta gente é muito importante culturalmente para o Brasil. É a cultura brasileira. Nós temos que levar ao povo, levar ao mundo a cultura brasileira do jeito que ela é. Maravilhosa, como sempre. E tendo excelentes trabalhadores nesta cultura que eu falo. Muito bem. Doutor, por gentileza, na prática, qual é o efeito direto das alterações para a categoria dos radialistas, sobretudo nos contratos de trabalho vigentes e para os novos contratados? Na prática, as alterações introduzidas através do decreto, elas acabam precarizando a função da profissão dos radialistas, no sentido de estabelecer um piso de remuneração menor, não pelo que prevê a Convenção Coletiva de Trabalho,
mas pela imposição de acúmulos de função através da nova regulamentação, né? Antes, um trabalhador que recebia 2 ou 3 adicionais por acúmulo de função, hoje ele vai receber, dependendo da função, apenas um salário seco para trabalhar do mesmo tanto que ele trabalhava antes. Muito bem. Então quer dizer que esse procedimento, dentro desse famigerado decreto, esse procedimento ofende a liberdade, ofende o direito que tem o jornalista de se expressar de uma forma bastante sobre a verdade. Então, a liberdade de expressão do radialista, do artista, do jornalista, ela foi, então, ceifada. É isso, mais ou menos? Tirou totalmente a força da categoria dos radialistas e o tipo de mudança que foi introduzida também afeta a jornada de trabalho, enfim, traz consequências, né? Consequências, assim, como se fosse um dominó. Doutor, o senhor entende que nós estamos falando em dinheiro, em ganância? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você coloca um trabalhador para desempenhar 3 funções pagando um salário, onde que você está retirando o direito dele. Você está retirando o direito dele. Onde está a contrapartida desse trabalhador que continua trabalhando o mesmo tanto? Sim. E agora, no novo regulamento legal, ele tem direito apenas a um piso salarial, né? A categoria dos radialistas, o sindicato chama todos os trabalhadores a se unir à luta pela manutenção das funções, pela manutenção dos acúmulos de funções, não se acovardar, não se esconder atrás da falsa segurança de um emprego que, se passar dessas alterações, não vai servir de nada para vocês. Vocês vão receber um salário para trabalhar em 3, 4, 5 funções. Então, procurem o sindicato, qualquer ameaça de direito, qualquer alteração nas condições de trabalho de vocês, de jornada, de acúmulo de funções sobre apenas um salário, que isso vai acontecer se isso passar, procurem o sindicato, nós estamos com vocês nessa luta. No momento em que o sindicato está sendo frontalmente atacado, enfraquecido, após terem tirado a contribuição sindical, após criarem comissões de funcionários para empresas acima de 200 funcionários, para tentar afastar o nosso convívio com vocês, trabalhadores. E então, este é o momento em que nós precisamos da atuação de vocês, do chamado de vocês, para que nós podemos representar a categoria de forma plena. Muito bem. Norberto. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que Direito, Justiça em Foco é um nome muito feliz para o programa. E por fim, agradecer o Dr. Laércio, todos no estúdio, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui na defesa dos artistas e técnicos do Estado de São Paulo, emanados aqui com os companheiros radialistas. Muito bem, ótimo. Quem agradece sou eu pelo programa Direito e Justiça em Foco, a presença de vocês aqui. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Thomas Carlyle. Prudente ou imprudentemente perseguida a liberdade é o único fim de todas as lutas do homem, de todos os seus esforços, de todas as suas dores da terra. Quero agradecer, então, mais uma vez a presença do Dr. Matheus Carneiro da Costa, Norberto Carvalho, José Marcos, Egberto e Direito e Justiça em Foco também agradece. Na esperança de que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira para recepcionar a informação levada a efeito no programa de hoje, conservando o alimento do dever, sempre vivo no coração humano, o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado. Façamos uma cadeia de união.
Ne m'en